Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia. Estamos começando mais uma semana pela graça de Deus. Domingo, graças a Deus. Você já agradeceu pelo seu dia, por mais um fim de semana, por mais um dia de fôlego de vida que Deus nos deu a oportunidade. Graças nós te damos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu creio que hoje o Senhor vai continuar falando no teu coração. Grandes coisas Ele tem para fazer na tua vida. Basta você tomar posse do milagre e da vitória, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo e Jesus te ama. Amém? A palavra de hoje se encontra em João 4, do, do versículo do 10 em diante, que diz assim: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe mulher: Senhor, tu tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que neste momento nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoram, e o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, uma palavra tão conhecida que Deus quer falar conosco hoje. Aqui ele fala sobre aquela mulher samaritana. Jesus estava ali fazendo uma obra ali com os judeus, né? E ele estava fazendo ali, cumprindo o ministério dele. E ali ele pediu, os discípulos teve fome, né? E Jesus falou assim: vai lá, compra comida e traga até aqui. Jesus pegou, sentou-se no poço e esperou. Mas Deus, ele tem um horário marcado, a hora certa para operar um milagre na minha vida e na sua vida. Ele tem a hora certa. E ali Jesus sabia que aquela mulher, ela viria ali pedir a água da vida. Aquela mulher, ela iria tirar a água do poço, né? E Jesus sabia aquele exato momento, porque ela não poderia sair da casa dela para tirar água como aquelas mulheres normais. Por quê? Ela era uma mulher desprezada, uma mulher separada, e ela tinha que se separar das outras, então ela ia ao meio-dia era o horário do sol mais quente, e Jesus sabia que viria aquela samaritana ali, por isso Jesus sentou e esperou, e ela foi tirar água, e Jesus vai e pede água para aquela mulher, e aquela mulher fala: os samaritanos não se comunicam com os judeus, porque eles tinham, né, uma briga no passado, tá. Aí Jesus respondeu para aquela mulher: se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria água, e eu daria água da vida. Jesus, ele é maravilhoso. Aquela mulher ali, ela não entendeu o que Jesus falava com ela. E ela ainda indagou a Jesus, falando assim: você é maior que o nosso pai Jacó? E ela não entendia, até que Jesus revelou o profundo passado dela, o escondido, que aquele marido que ela estava não era dela, ela já tivesse 5,
E ali Jesus, ele é tremendo, ele foi lá e tocou na ferida. Por quê? Porque para a gente ser curado, Jesus ele tem que ir lá tocar na ferida, cicatrizar aquela cicatriz dela, aquela dor que ela tinha. E Jesus ele faz isso, ele cura, ele salva, ele liberta, ainda leva para o céu. E ali aquela mulher perguntou, porque na cabeça dela tinha que adorar somente no monte. E os judeus falavam que tinha que adorar em Jerusalém, mas o que Jesus respondeu? Nós adoramos, nós sabemos quem adora, não importa o lugar. Então é a hora, é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então essa hora chegou para minha vida, chegou para tua vida. Então se você crê, toma posse. Levanta tuas mãos e toma posse, porque a hora vem, a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é no monte, não é em Jerusalém, é em todos os momentos, em todos os lugares. Aí, ó, no teu coração, no teu profundo, no teu íntimo, você pode adorar a Deus. E aquela mulher ali, através da vida dela, ela foi salva. E você sabe o que ela fez? Ela não guardou só para ela a salvação. Ela foi lá em Samaria e salvou muitas pessoas ali de Samaria. Foi salva através do testemunho dela. Porque ela apresentou Jesus, aquele Jesus que era judeu. E Jesus respondeu, a salvação vem dos judeus. Porque Jesus era judeu. Então ali aquela mulher creu, recebeu o milagre e ela recebeu a água da vida que matou a sede dela eternamente. Assim é esse Jesus, ele está aqui hoje e ele quer te entregar a água da vida. Se você tem sede, venha como estás, adore ao Pai em espírito e em verdade. Você viverá e você colherá o bem, o melhor de Deus. Aquela mulher foi salva. E ela era desprezada, ela era separada, ela passou por tantas coisas, mas Deus, quando chega para mudar a história de uma vida, ele muda, ele exalta. Aquela mulher humilhada que vivia com a cabeça baixa, ela recebeu a água da vida, que é o nosso Jesus. E Deus honrou ela, Jesus honrou ela, porque Jesus ele honra os pequenos. Amém? Então, se você crê, toma posse, receba dessa água viva, dessa água da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Toma posse, receba essa palavra, medita nessa palavra hoje em João 4, lê mais que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no teu coração. Eu profetizo que hoje nós teremos um dia de paz, de bênção, de vitória e que nada e nem ninguém venha atrapalhar a nossa adoração. Que Deus abençoe e te guarde. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Compartilha essa palavra, porque aquela mulher ela foi e compartilhou para os samaritanos. E através da vida dela muitas pessoas foram salvas. E é isso que Jesus quer fazer contigo. Compartilha, fala do amor dele, pregue enquanto há tempo, porque Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe, meus amados.